Olá, sejam bem-vindos ao canal 70v7. Eu sou o Matheus, um dos participantes do canal, e hoje falaremos sobre uma temática bem presente no cristianismo, que é a questão do julgamento. Mas, e aí? A gente deve julgar ou não? Fica aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, essa discussão se inicia no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1, onde Jesus vai dizer: "Não julgueis para que não sejais julgado." E a partir disso aí, alguns vão dizer que a gente não deve julgar, porque senão isso acontecerá conosco também. Porém, Iago Martins cita algo muito interessante acerca disso aí. Ele diz que é muito importante a gente lembrar que depois de Mateus 7, versículo 1, existe Mateus 7, versículo 2. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se de fato a gente pega esse versículo e tira ele do seu contexto, a gente tem uma interpretação errada. Mas quando a gente lê o capítulo de Mateus, a gente vê que nesse trecho Jesus está dizendo que a gente não deve julgar, porque a gente será julgado com essa mesma medida, e depois ele começa a dizer que tipo de julgamento é esse. E o que Jesus está fazendo ali é condenar o julgamento hipócrita. Ele vai até nos dizer que a gente não pode julgar o cisco que está no olho do nosso irmão sem primeiro tirar o tronco que está no nosso olho. E depois ele fala: tire primeiro o tronco que está no seu olho, para então depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus ele não condena o julgar, mas sim o julgar o hipócrita. E seria loucura dizer que Jesus está condenando o julgar ali, porque o próprio Jesus julgou as pessoas. Em algumas passagens a gente vai ver Jesus chamando os fariseus de raça de víboras, sepulcros caiados e algumas coisas assim. Por quê? Porque ele está julgando. Mais à frente, quando a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 5, a gente vai ver Paulo condenando um irmão que estava tendo relações sexuais com sua madrasta. E Paulo até fala: eu já condenei ele, por mais que Paulo não estivesse presente, ele já havia condenado a atitude daquele rapaz, ou seja, ele já havia julgado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai condenar as ações do Coríntios que pegavam discussões pessoais e levavam para tribunais públicos. Paulo até fala com eles: ninguém de vocês tem sabedoria para resolver essas questões entre vocês? Ou seja, Paulo está reprovando os coríntios porque eles não têm sabedoria para julgar questões pequenas entre eles. Em outro episódio, em Gálatas, Paulo vai julgar Pedro pela má conduta dele entre os gentios. Então, a Bíblia não proíbe julgar. Pelo contrário, ela até nos orienta a julgar. Porém, ela nos adverte para que a gente julgue da maneira correta. E há aqui pelo menos duas dicas práticas que eu gostaria de dar para que a gente possa julgar com cautela. Primeiro, saiba o que você está julgando. Seja o acontecido e seja o pecado. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você ouça algum fato, mas esse fato seja mentira. E talvez você vá aplicar juízo sobre algum irmão em cima de um fato que não é verdadeiro. Então, vá averiguar se de fato isso aconteceu verdadeiramente. E se sim, saiba o que você está julgando. Saiba se o erro do seu irmão foi um erro por falta de sabedoria, se foi pecado, se foi um erro mais moral, enfim. Saiba primeiro se o caso é verdadeiro e o que você está julgando. Outra dica que eu daria é: tenha misericórdia. São vários fatores que podem levar uma pessoa a errar. E com certeza chegar com paus e pedras na mão não vai ajudar em nada. Então, seja misericordioso com seu irmão, tente conversar, converse com amor, oriente ele com amor, com carinho, cuidado e, acima de tudo, oriente seu irmão com a palavra de Deus. E sempre lembrando, com a medida que você julgar, é a medida que você será julgado. Enfim, esse foi um vídeo mais rápido acerca de um conteúdo que poderia ser, claro, muito mais explorado, mas de todo modo a gente espera ter ajudado. E julgue com cautela. Enfim, até o próximo vídeo. Foi uma honra.